Então vamos entender essa aparente contradição, porque existe sim, de fato, uma contradição se a gente olhar com prisma cristão com o calendário romano. Porque se Jesus profetizou dizendo que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no seio da terra, se a gente contar que Jesus morreu às 15 horas da sexta, e contar a noite da sexta dá uma, a noite do sábado para o domingo dá duas, cadê a terceira? Existe sim uma aparente contradição. Os teólogos cristãos, eles tentam dar um jeito nisso, existe até um argumento para tentar provar que existe aí três noites, ok? Mas uma outra feita eu posso aqui estar explicando esse argumento para vocês. Nesse momento eu vou explicar sobre o viés judaico, ok? Utilizando o calendário judaico, utilizando as horas que os judeus entendem o dia, porque era assim que Jesus entendia os dias. O dia para Jesus não começava meia-noite, 0 horas, né, de madrugada, assim como o nosso relógio ocidental. O dia para Jesus começava às 18 horas no pôr do sol. No pôr do sol começava-se o dia. Então, a partir das 18 horas da noite, começava-se ali contar as primeiras horas do dia, ok? Então, existe sim essa aparente contradição e a gente vai tentar desmistificar isso, ok? Porque não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que Jesus morreu na sexta. Existe um versículo dizendo que ele morreu na véspera de sábado. Só que sábado na Bíblia nem sempre está se relacionando ao sétimo dia. E é isso que a gente vai entender. Sábado quer dizer descanso, e existia muitos descansos. E naquela semana que Jesus morreu, naquela semana que Jesus padeceu, existia 3 sábados, 3 Shabat. E eu vou provar para você qual Shabat que a Bíblia está se referindo. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos lá. A Páscoa judaica, contagem dos dias segundo o calendário judaico. Antes, vamos relembrar aqui as profecias de Jesus e o texto utilizado pela tradição cristã para entender que Jesus morreu ali na sexta-feira, às 15 horas da tarde. Então, a profecia de Jesus está em Mateus 12,14, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Marcos 15,42, onde vai falar sobre a véspera do sábado e chegada à tarde, porquanto era o dia da preparação, eles tinham que se preparar antes dessas vésperas. Isto é a véspera do sábado, ok? O Shabat, ele significa, no literal, literalmente, significa cessar, ou deixar de trabalhar, deixar de fazer algo. E na lei judaica, eu tinha pelo menos 39 tipos de trabalhos que eu não podia executar em um Shabat, ok? Dentro desses trabalhos, tinha o trabalho de carregar objetos, eu não podia carregar objetos. Por isso que Maria espera o Shabat terminar para poder levar ali as especiarias ao túmulo de Jesus, porque ela não podia fazer isso antes, embora ela soubesse aonde o corpo de Jesus estava, ou embora ela tivesse visto Jesus sendo sepultado, mas mesmo assim ela teve que esperar, pois existia essa limitação na lei, dizendo que ela não podia executar alguns tipos de trabalho nesse momento, ok? Então, tem aqui, eu coloquei nesse slide o significado da palavra Shabat, que significa cessar no literal, embora universalmente a gente utiliza como descanso ou período de descanso, uma tradução mais literal seria cessação, com o sentido de parar de trabalhar. Você vai ver isso em Gênesis 2:2. Por quê? Porque se eu falo que Deus teve que descansar porque estava cansado, ele não é Deus. Porque se ele é Deus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Se ele é onipotente, ele não se cansa. E a própria Bíblia está dizendo que ele não se cansa e não se fadiga. Aí agora eu pego um texto e digo que ele descansou, então tem uma aparente contradição.
E não é descansar o corpo físico dele, porque ele não se cansa. O nosso Deus é onipotente, dono de todo poder. Jesus falou: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Até hoje, Deus nunca deixou de trabalhar, nunca. Em Gênesis 2:2 vai dizer assim: e havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou. Shabat, cessou. Não é descansou o corpo físico, ele deixou de fazer aquilo. Ele deixou de criar o mundo, de criar o universo, de criar tudo quanto se existe. Ele cessou a sua obra no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, Shabat aqui não está falando do sábado, está falando de um verbo, de uma ação, de cessar, de encerrar. Ele concluiu a obra dele. E outro detalhe é que ele não conclui no sexto dia. Ele não conclui no quinto dia, ele conclui no sétimo. Ou seja, ele trabalhou no sétimo. Ele trabalhou porque foi o dia da conclusão. Ele não concluiu no sexto e descansou no sétimo. Ele concluiu no sétimo e no sétimo cessou, deixou de fazer a obra que ele estava fazendo e voltou a fazer o trabalho dele de Deus, que é de governar sobre todas as coisas e dominar sobre tudo quanto se existe, tudo quanto ele criou, fez, determinou pela força do seu poder. Hebreus 4:7 até o versículo de número 10, você vai ter uma visão melhor disso, que vai dizer assim: determina outra vez um certo dia. Um certo dia pode ser qualquer dia. E esse dia ele vai dizer hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou da sua obra, como Deus das suas. Então fica claro aqui que Deus não está descansando do ser físico dele, mas descansando da obra, de cessar de fazer aquela obra, de finalizar aquela obra. Amém? Eu criei aqui um cronograma para a gente entender, segundo o calendário judaico, o dia que Jesus possa ter morrido, dia e hora da sua morte, dia e hora da sua ressurreição, segundo o relógio judaico e segundo o calendário judaico. Eu vou provar para você que nessa semana existia três Shabat, porque o Shabat na Bíblia quer dizer descanso, cessar de fazer algo, ok? Então, não necessariamente está falando ali do sétimo dia. Mas vamos entender se realmente Jesus morreu na sexta-feira, às 15 horas da tarde, conforme a tradição cristã romana. Nós vamos tentar encaixar a profecia de Jesus aqui. Então, às 15 horas ele morre, se entrega pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Só que ele não é sepultado às 15 horas. Jesus não é sepultado às 15 horas. José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus a Pilatos. Ele vai passar por um processo de embalsamamento. O corpo dele vai ser retirado dali, vai ser envolto em um lençol de linho fino. Aquele lençol vai ser embedado com mirras de aloés para perfumar o corpo de Jesus. E ele vai ser levado ao sepulcro às pressas, porque a partir das 18 horas eles não podem trabalhar mais, porque a partir das 18 horas já é considerado um Shabat. Já é considerado um Shabat. E se eles estão levando carga durante o período de Shabat, eles profanaram o Shabat. Então, eles não podem carregar peso depois de 18 horas. Então, tem que fazer das 15 às 18 todo esse processo de embalsamamento do corpo e levar Jesus ao sepulcro e deixar ele ali deitado no sepulcro. Então, essa tarde aqui, a gente não vai contar como a tarde da profecia, porque nessa tarde eles estão trabalhando, ele não está sepultado, e a profecia dizia: assim como Jonas ficaria 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim importa que o Filho do Homem também fique 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus não está ali no seio da terra, ok? Então, essa tarde aqui a gente não conta, mas vamos contar a primeira noite, porque na noite da sexta começou às 18 horas, então a gente conta uma noite. Uma noite, amanheceu o dia, chegou o primeiro dia, sábado, primeiro dia.
Passou. Chegou a noite do sábado, depois das 18 horas, eu conto a segunda noite. E a tradição católica vai dizer que Jesus ressuscita na madrugada de domingo, ou seja, não chega à noite de domingo. Ele ressuscitou nessa madrugada aqui, que passou a noite do sábado, chegou a madrugada do domingo, ok? Então, na tradição, na madrugada de domingo, Jesus, ele ressuscita. Mas se a gente contar, só tem uma noite, 2 noites. Se a gente fosse contar os dias, esse dia aqui não conta porque foi o dia da sua morte e ele passou por todo aquele processo para ser sepultado, então a gente vai contar só um dia do sábado. A profecia não bateu. Só que a Bíblia não tem contradição. E a profecia, quem disse foi o próprio Jesus. Então vamos entender esse sábado? Vamos entender o que é esse sábado? Porque se Jesus morreu na quinta, às 15 horas também não dá certo. Porque se ele morreu aqui na quinta-feira às 15 horas, esse dia eu não conto, porque está passando por todo aquele processo de embalsamamento, ele não está sepultado ainda, das 15 às 18 estão naquela correria para colocar ele no sepulcro, então eu conto uma noite da quinta, 2 noites na sexta, de sexta para sábado, e eu conto 3 noites do sábado para o domingo. Aparentemente bate se fosse na quinta. Mas eu tenho um texto que fala que era véspera de sábado. Então teria que ser sexta. Mas se for sexta, a profecia de Jesus que não casa. Vamos entender isso. Se fosse na quinta, eu ia contar uma tarde, 2 tardes, e ficaria faltando uma tarde. E por ficar faltando essa tarde, a profecia de Jesus também não bate. E se fosse quarta-feira? Se fosse quarta-feira, a profecia de Jesus iria bater. O que não iria bater era o texto de Marcos que dizia era véspera de sábado. E quando a gente tem pelo menos 3 textos da Bíblia que diz uma coisa e apenas um que diz outra, a gente precisa entender esse um de uma maneira mais profunda, porque não existe contradições na Bíblia, ok? Então, se fosse quarta-feira às 15 horas, Jesus morreria às 15 horas. Como eu expliquei, essa tarde aqui, esse dia, a gente não conta, porque eles estão passando por todo aquele processo de embalsamamento, mas eu vou contar a primeira noite, de quarta para quinta, de quinta para sexta, segunda noite, de sexta para sábado, terceira noite, e ele ressuscitaria nas primeiras horas do domingo. Só que traduziram para o nosso português como sendo de madrugada, porque o tradutor entendeu que as primeiras horas do domingo é conforme o nosso prisma ocidental, que as primeiras horas do domingo começa da meia-noite, das 0 horas. 0 horas, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, seria para nós brasileiros as primeiras horas do domingo, mas para o judeu, as primeiras horas do domingo é às 18 horas do sábado. Às 18 horas começo a contar as primeiras horas do domingo, porque eles contam as horas, eles contam os dias a partir do pôr do sol. Então, enquanto está sol é considerado dia, quando está noite é considerado a noite, obviamente, para os judeus, ok? Então, as noites deu certo. E os dias? Esse dia eu não conto, eu conto um dia da quinta, 2 dias da sexta, 3 dias do sábado. A profecia de Jesus bateria se fosse na quarta-feira. E agora, como resolver essa questão? Você precisa entender que nessa semana que Jesus foi crucificado, ela foi escolhida, divinamente escolhida essa semana. Porque existe um texto em Levítico 23 que fala que nessa semana existia 3 Shabat. 3 Shabat. Quais Shabat que existiam, Jobson, nessa semana? O Shabat da Páscoa, o Shabat dos Pães Ázimos e o Shabat do 7º dia, que eles faziam toda semana, era costumeiro. Então eles tinham esse ritual, esse costume de fazer o Shabat do 7º dia, mas existia Shabats que não eram tão
tão costumeiros como o Shabat da Páscoa e o Shabat dos pães ázimos, que está em Levítico 23. Eles não poderiam trabalhar na Páscoa, eles não poderiam trabalhar na festa de pães ázimos. E a Bíblia fala, e era a véspera do Shabat. A Bíblia não está se referindo à véspera do sétimo dia, está se referindo à véspera de um descanso, à véspera de um cessar, à véspera de um trabalhar. Então provavelmente, Marcos não esteja se referindo ao sétimo dia quando ele diz e era a véspera de um Shabat, mas, mas ele está se referindo à véspera de um descanso que haveria de ter uma preparação antes, porque ele foi morto às 15 horas da tarde, e às 15 horas da tarde era o tempo que o cordeiro era morto para a preparação da Páscoa. Porque às 15 horas da Páscoa, quando eles já estavam na Páscoa, eles jantavam, eles comiam esse cordeiro às 15 horas da Páscoa. Mas antes das Páscoa, às 15 horas, o cordeiro tinha que ser morto para a preparação para a Páscoa. Eles não matavam o cordeiro durante a Páscoa, porque senão eles profanariam o Shabat da Páscoa, porque Páscoa também é descanso. Ok? Então, você vai entender que a Bíblia vai falar sobre o dia 14 de Nissan. Dia 14 de Nissan é Páscoa. Dia 15 de Nissan é a festa dos pães ázimos. Esses dois dias era Shabat, era um descanso, não poderia trabalhar nesses 2 dias. Então, coincidentemente, nessa semana eu tinha Páscoa, festa dos pães ázimos e o Shabat do sétimo dia. Ok? Eu vou provar para vocês. Então, se Jesus morreu na quarta, às 15 horas da tarde, a profecia bate, porque dá 3 noites e 3 dias. Quando Jesus provavelmente possa ter ressuscitado? Ele provavelmente possa ter ressuscitado entre as 15 horas do sábado e 18 horas do sábado, porque começaria as primeiras horas do domingo. Não, a Bíblia não está se referindo à madrugada de domingo, está se referindo às primeiras horas do domingo. Quando que eu conto as primeiras horas do domingo, Jobson? A partir das 18 horas do sábado. Então, provavelmente, Jesus tenha ressuscitado não de madrugada no domingo, mas ele ressuscitou entre as 15 horas e as primeiras horas do domingo, que ainda é sábado na nossa cultura ocidental, ok? Mas essa é a data mais provável que Jesus possa ter ressuscitado. Esse é o horário mais provável que Jesus possa ter ressuscitado. E agora eu vou provar para você que existia esses 3 Shabat, porque nem sempre quando a Bíblia fala Shabat, ela está se referindo ao sétimo dia. Vamos lá? O relógio judaico, só para vocês conhecerem aqui, eu tirei essa foto aqui da internet. Aqui está gravado os meses, as tribos, as 12 tribos de Israel, os meses do ano. Nissan é o primeiro ano. Esse mês que estamos, os judeus comemoram o primeiro ano deles, que é o mês de Nissan. O 14º dia desse mês era comemorada a Páscoa, ok? 18 horas do dia começa um novo dia para os judeus, não é meia-noite, tá, gente? Não é meia-noite. Isso daqui é para a gente ocidental. Essas são as primeiras horas do nosso dia, de madrugada, meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Para o judeu, essas são as primeiras horas do dia, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, ok? Estão entendendo isso? Vamos ver na Bíblia um Shabat que era comemorado no 10º dia. Levítico 16, 29 a 31. E isso vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês, ou seja, no 10º dia, afligireis a vossa alma, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro,
que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e serei purificado de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado, é um shabat de descanso para vós. E afligirei as vossas almas, isto é, estatuto perpétuo. Ele não está falando do 7º dia da semana, ele está falando do 10º dia do mês. E não é o 7º dia da semana, ele está falando no 10º dia do mês, você fará um shabat. Deixando claro que nem todo shabat na Bíblia é o 7º dia, ok? Esse é um exemplo. Eu vou te dar outro exemplo. O shabat do 9º dia do 10º dia. Levítico 23, do 27 ao 28. Mas aos 10 dias desse mês, ou seja, no 10º dia, será o dia da expiação, tereis santa convocações, e toda vez que a Bíblia fala santa convocação, você tem que se separar, é um período de separação, é um período que você não trabalha, é um período que você cessa de fazer aquilo que você está fazendo para se voltar a Deus, santa convocação, e afligirei as vossas almas, e oferecer a oferta queimada ao Senhor, e naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Levítico 23, do 31 ao 32. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Ele está dizendo, shabat de descanso vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. À tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ele está dizendo que esse sábado aqui é no 9º dia do mês. Não está falando que é no 7º dia da semana. Ele está falando, esse daqui é no 9º dia do mês. E celebrareis no 9º dia do mês o seu sábado, o seu shabat. Ok? Não está falando do sábado semanal. E no Levítico 23, 27 está falando no 10º dia do mês. Não trabalharás. Será ali um shabat. Então eu tenho aqui o shabat do 9º dia do mês e o shabat do 10º dia do mês. Agora vamos para o texto que fala exclusivamente da semana que Jesus está sendo crucificado, que é Levítico 23, do 3 ao 8. Você vai ver aqui os 3 shabates em uma semana, o 14º dia da Páscoa, o 15º dia dos pães ázimos e o 7º dia, que é o dia de sábado, que também era shabat, que também era descanso, ok? Levítico 23, do 3 ao 8, 6 dias trabalharás, 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Esse sábado aqui é o que a gente mais conhece. Esse shabat é o shabat que a gente mais conhece. É o shabat que a igreja do 7º dia, ela pratica. É o shabat que os judeus praticam, Shabbat Shalom, ok? Esse 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. Então, esse sábado a gente conhece. Olha o verso 5. No mês primeiro, ou seja, mês de Nissan. Tem até uma montadora de carro chamada Nissan, né? Talvez eles tenham se baseado no primeiro mês do ano dos judeus, né? Porque o primeiro mês do ano dos judeus é o mês de Nissan. No mês primeiro, aos 14 do mês, ou seja, no 14º dia do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E às 15 dias desse mês, ou seja, no 15º dia, é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santas convocações. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Ele está dizendo, isso é shabat, isso é descanso. Você não pode trabalhar, você tem que cessar de trabalhar nesse período. Isso é shabat, cessar de fazer, descansar. Ok? A Bíblia fala que aquele shabat não era um shabat comum. O que dá muita força para entender que não era o shabat semanal, o shabat do 7º dia. Mas provavelmente, quando a Bíblia fala era a véspera do shabat,
A Bíblia não está se referindo a um sábado qualquer. Está se referindo a um Shabat nacional, um Shabat que eles tinham muito apreço, que todo mundo se comovia muito para fazer, pois era a festa mais importante dos judeus, que é a Páscoa. João 19:31 vai dizer: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, era grande aquele Shabat. Ele está dizendo, não era um Shabat comum, não era um Shabat semanal. Aquela véspera de Shabat, aquela véspera de sábado, não era um sábado comum, corriqueiro, que eles praticavam o ano inteiro. Não, era um Shabat especial, por isso que ele está dizendo, era grande o dia daquele sábado. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Ok? Primeiro mês de Nissan, Êxodo 12, do 2 ao 3, vai dizer: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O sepultamento do corpo de Jesus, você vai ver, e havendo tirado, envolveu no lençol e pô-lo no sepulcro, escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o Shabat. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Elas estão dizendo, e no Shabat repousaram conforme o mandamento. Qual mandamento? O mandamento que acabamos de ler em Levítico. Levítico 23. Só que sábado aqui não está falando do sétimo dia. Está falando, e no descanso repousaram, conforme o mandamento. Não está falando do sétimo dia. Você vai ver em Lucas 24, do 1 ao 3, no primeiro dia da semana, muito de madrugada. Na nossa tradução está muito de madrugada. Mas no original você vai ver nas primeiras horas do dia. No primeiro dia da semana, que é domingo, nas primeiras horas do dia. Só que as primeiras horas do dia para o judeu é às 18, 19, 20 horas. Foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra removida no sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. João 21, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Amém? No primeiro dia da semana, foi no sepulcro de madrugada. Isso não tem na Bíblia, no grego, não é madrugada que está escrito. É primeiras horas do dia, ok? Foi traduzido como madrugada, para que a gente entendesse na nossa língua o que estava sendo escrito. Então é isso, pessoal, mostrei os textos aí. Vou voltar lá no gráfico. Se vocês quiserem me abençoar com as suas doações, tá aqui o meu Pix. Dei um valor que Deus tocar no seu coração, estará me abençoando muito e me motivando para continuar fazendo esse trabalho de editar esses slides, editar esses vídeos e abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Só vou voltar aqui no gráfico para a gente entender uma questão aqui. Então na Páscoa seria quinta-feira, 14 de Nissan, ok? 18 horas já começa a sexta-feira. 18 horas já começa a sexta-feira. 15 de Nissan, festa dos pães ázimos. E da sexta, 18 horas, até as 18 horas do sábado, o sétimo dia. Ok? Provavelmente Jesus tenha ressuscitado nesse período de tempo aqui.
E por que Jesus provavelmente tenha ressuscitado nesse período de tempo aqui? Porque casa perfeitamente com a profecia que ele mesmo disse, de 3 dias e 3 noites, contando a partir da quarta-feira. Contando a partir da quarta-feira, eu tenho uma noite, 2 noites, 3 noites, ok? E como ele ressuscita nas primeiras horas do domingo, que começa a contar às 18 horas, eu não vou contar essa noite porque ele já está ressuscitado aqui, ok? Já é as primeiras horas do domingo aqui, 18 horas, ok? Então casa perfeitamente com a profecia de Jesus, contando a partir de quarta, e entendendo que Shabat não é apenas o 7º dia, mas que na Páscoa também tinha o Shabat, nas festas de pães asmos também tinha o Shabat. E quando a Bíblia fala em Marcos que era a véspera do Shabat, então eu já entendo que pode não estar falando desse 7º dia, pode estar falando do sábado da Páscoa, que era o descanso. Então eu harmonizo os dois textos, tanto a profecia de Jesus quanto a informação de Marcos dizendo que era a véspera do Shabat. Então eu tenho aqui o mais provável dia que Jesus tenha morrido, ok? Vale lembrar que a gente comemora a nossa Páscoa dia 20 de abril. Eu estou falando do ano de 2025 aqui, do ano de 2025. Então a gente comemora 25 de abril, mas segundo o calendário judaico, a gente deveria comemorar 12 de abril e ficar 8 dias comemorando essa Páscoa. Então, se a gente fosse seguir o calendário que o próprio Jesus segue, a gente estaria aí uma semana atrasado, ok? E provavelmente o horário que Jesus tenha ressuscitado, porque esse horário foi o provável horário de Jesus ter ressuscitado, porque dá as 3 noites e 3 dias aos dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Depois de 15 horas, deu 3 dias. Se Maria Madalena vai nas primeiras horas do domingo, que não é madrugada, mas já te expliquei que começa a contar às 18 horas. Se ela foi nas primeiras horas de domingo, ela foi depois das 18. Se Jesus já ressuscitou, porque aqui às 15 horas deu as 3 noites e os 3 dias, provavelmente Jesus tenha ressuscitado entre as 15 e 18 horas do sábado. Eu corrigi esse gráfico aqui conforme os dias judaicos, que vai ficar assim. Então, na quarta-feira eu só tinha o dia da quarta, porque à noite já começa a contar o dia de quinta, começa a contar 18 horas. Então, aqui já é noite de quinta, vai amanhecer o dia de quinta. Quando voltar à noite, quando o sol se pôr, já não é quinta, já é sexta-feira. Isso segundo o calendário judaico, tá, gente? A noite não é noite de quinta. A noite é as primeiras horas da sexta, ok? Aí o dia amanheceu, veio a tarde, chegou 18 horas da noite, já é sábado. Já é sábado, 18, 19 e 20 são as primeiras horas do sábado. Amanheceu o dia, passou a tarde, chegou 18 horas do sábado, já é domingo, 18, 19, 20 e 21, já são as primeiras horas do domingo. E a Bíblia fala que Maria foi nas primeiras horas do domingo. E isso é fantástico, gente, porque ela preparou isso antes, antecipadamente. Eles sabiam que eles iam passar num período de 3 dias sem poder visitar o túmulo de Jesus. Eles sabiam que eles iam passar um período de 3 dias sem poder levar nada em suas mãos, sem carregar nada em suas mãos. Então eles preparam antes todo o unguento, eles preparam antes todo o perfume, eles preparam antes aqueles vasos
esperando dar o tempo exato para que eles pudessem visitar o túmulo de Jesus. Eles estão ansiosos, eles sabem onde Jesus foi sepultado, eles viram Jesus sendo sepultado, eles sabem a localização, mas eles têm que esperar. E eles estão esperando ansiosos para poder ver o corpo de Jesus. E quando dá 18 horas do sábado, eles já podem ter ali a liberdade de visitar o túmulo, porque às 18 horas do sábado se encerrava, aliás, às 18 horas aqui, porque essa 18 horas aqui começa a contar o dia de sábado, então o dia de sábado termina às 18 horas do sábado e começa ali as primeiras horas do domingo, então elas esperam as primeiras horas do domingo para poder ir até o túmulo, e elas vão e começa a escurecer, está escuro, e elas veem a pedra ser removida, elas ficam tristes, elas veem dois varões, elas veem dois anjos, e esses anjos aparecem outras vezes na Bíblia, você vai ver anteriormente eles aparecendo em outras ocasiões, em outros cenários, mas isso fica para uma outra oportunidade. Elas perguntam onde colocar o corpo de Jesus, o corpo do seu Senhor, elas encontram um jardineiro, e elas não reconhecem que aquele jardineiro é Jesus Cristo, mas ele está de jardineiro não por um acaso, ele está de jardineiro porque ele havia ressuscitado com o propósito de unir o ser humano ao Deus Todo-Poderoso, de unir o elo que foi perdido, de unir aquilo que foi quebrado lá no Éden, lá atrás. Então ele ressuscita com esse propósito. E se você voltar lá no Éden, você vai ver que tudo quanto Deus criou, ele foi falando, haja isso, haja aquilo outro, e as coisas foram acontecendo. Ele poderia dizer, haja um jardim, mas ele não disse, haja um jardim. Aleluia. Ele não disse, haja um jardim. A Bíblia fala que ele plantou um jardim, ele poderia ter falado e o jardim nasceria, mas Deus gosta das flores. Deus gosta de jardim e ele fez questão de plantar um jardim, e naquele jardim o homem perdeu a comunhão com ele. Naquele jardim que ele zelou, ele cuidou com tanto cuidado, ele mesmo plantou, foi ali que o homem perdeu a comunhão com ele. Ele ressuscita, e a primeira coisa que ele se fantasia, vamos dizer assim, se eu posso ter a liberdade de dizer assim, é de um jardineiro. Ela confunde ele com o jardineiro. Por quê? Porque foi no jardim que o homem perdeu o contato com Deus, foi no jardim que o homem perdeu o contato com o nosso Senhor, e ele tá ali como jardineiro, dizendo, foi no jardim que você perdeu o contato, eu tô ressuscitando como jardineiro para devolver esse contato de volta para ti. Eu tô vindo como jardineiro, porque se foi no jardim que você perdeu o contato, é no jardim que você vai ter esse contato de volta. O jardineiro te quer mais perto dele, o jardineiro que te quer próximo dele, o jardineiro veio te resgatar, veio te redimir, veio te levar para perto dele. Ele veio como jardineiro, não foi à toa. Ele veio como jardineiro para te lembrar que você perdeu o contato com ele em um momento da sua vida. Você deixou algo para trás, você deixou algo por fazer lá atrás, mas ele quer restituir essa oportunidade de volta na sua vida. Ele quer te abraçar novamente, ele quer te trazer para perto dele novamente. Que Deus possa te abençoar. Aleluia. Fico com essa aula no seu coração para abençoar a tua vida, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, gente. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Se você gostou dessa aula, dá um coraçãozinho aí. Um coraçãozinho aí é um glória a Deus. Cada... Oh, aleluia. Por que choras? Cada coraçãozinho aí é um glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Por quê? Ah, ele tá vivo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Ele tá vivo. Glória a Deus, aleluia. É isso aí, gente.
Ele não está mais naquele túmulo. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço.